parte da avaliação das glomerulopatias, vamos falar do polo da proteinúria, mais especificamente da síndrome nefrótica. Tá? Então, a síndrome nefrótica é uma tríade composta por edema, proteinúria maior do que 3 gramas por dia, alguns livros colocam 3,5 gramas, e hipovolemia menor do que 3,5 gramas por decilitro. Essa é a tríade clássica. Porém, nós temos também outros fatores que se associam à síndrome nefrótica, como dislipidemia, um aumento da coagulação, então, tendência a fenômenos trombóticos e também mais infecção. Então, dentro das complicações, o edema é de longe a mais prevalente, vai ser muitas vezes o fator que vai chamar a atenção da síndrome nefrótica e que vai levar o paciente a investigar a síndrome nefrótica. A desnutrição, fenômenos trombóticos, muitas vezes esse edema pode estar acompanhado de uma trombose, dislipidemia, infecção e perda de hormônios e vitaminas. A fisiopatogenia ela começa pela perda urinária de albumina. Então, o indivíduo começa a ter uma alteração na sua estrutura, na sua barreira de filtração glomerular, e isso começa a levar a uma perda acentuada de albumina. Essa perda acentuada de albumina, em determinado momento, não consegue ser compensada pela produção. E o indivíduo começa a reduzir a sua concentração de albumina. A consequência disso é que ele vai diminuir também a sua pressão oncótica. E dessa forma vai ter um maior extravasamento de líquido do intravascular para o intestício. Esse extravasamento do líquido vai gerar um processo de redução do volume circulante, uma hipovolemia, que por sua vez vai aumentar a ativação de diversos sistemas, dentre eles o aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso vai promover maior retenção de sal e água, gerando mais edema. Então é dessa forma que acontece a síndrome nefrótica e que no final das contas acaba levando ao quadro de um edema, tem uma grande característica de ser um edema gravitacional, mas pode também envolver um edema facial, matutino, e progressivamente pode chegar até quadros de anasarca. Então, para tratar o edema, o mais indicado é fazer uma restrição de sódio, fazer uso de diurético de alça, Então, pode às vezes até usar o diurético tiazídico em caso de resistência, quando você não tem uma perda de peso adequada. A restrição proteica é indicada, principalmente porque a sobrecarga proteica pode gerar mais proteinúria, e a proteinúria pode gerar mais lesão renal. E controle da pressão arterial, manter a pressão de 130 por 80, 120 por 80. E para isso, as medicações que são carro-chefe é o IECA ou BRA. A dislipidemia ela favorece fatores ou fenômenos de aterosclerose, e a fisiopatologia não está muito bem explicada, mas acredita-se que ao perder as proteínas, uma resposta compensatória do organismo seja aumentar a produção de proteínas também, e ele aumenta a produção de lipoproteínas. Associado a isso, pode ter também a diminuição do catabolismo do VLDL e menor captação de LDL periférico, ou seja, ele aumenta a produção de lipoproteínas e degrada, elimina menos lipoproteína pesada. Então isso vai fazer com que haja um desbalanço e um aumento muito intenso, principalmente do LDL e do VLDL. O tratamento passa pelo tratamento básico, padrão, das dislipidemias, então usamos os inibidores da hidroximetilglutaril com a enzima A redutase, são as estatinas, e lembrando que muitas vezes é de difícil controle, uma causa secundária de dislipidemia, mas o uso ele ajuda e diminui a possibilidade de desenvolvimento de aterosclerose. Os estados de hipercoagulação, a gente vai ver principalmente uma diminuição dos fatores anticoagulantes e, por quê? Por perda, então esses fatores também são perdidos em alguns tipos de síndrome nefrótica, e por outro lado você tem um aumento da produção de fatores coagulantes, como compensação naquela ideia de aumentar a síntese proteica.
E isso a balança vai pender para ter uma maior coagulação. Então você tem um aumento da produção de fatores coagulantes que não se perdem e os fatores anticoagulantes eles acabam sendo perdidos. Então isso vai gerar um desbalanço que vai favorecer os fenômenos trombóticos. Tem estudos que associam a presença de trombose, a maioria das vezes assintomática, até 25% dos pacientes com síndrome nefrótica, especialmente os pacientes com glomerulopatia membranosa. Em alguns casos, você pode até ter evolução para tromboembolismo pulmonar. Não recomendamos anticoagulação profilática para todos, né? A gente faz apenas a profilaxia da TVP, mas não a anticoagulação. A infecção, ela atinge principalmente as crianças, né? Então as crianças ficam mais suscetíveis, principalmente infecção como a peritonite bacteriana espontânea, então nos quadros de nasar, quando o indivíduo está muito inchado, anasarcado, né? E você acaba tendo uma maior chance de infecção em crianças. Por isso, recomenda-se para esses pacientes a vacinação contra pneumococo e influenza. Em termos de glomerulopatia de causas, a gente tem causas primárias e secundárias. As primárias, né? Você tem a glomerulopatia glomerulonefrite membranosa, que é uma doença que atinge ali, principalmente a região subepitelial, né, entre o podócito e a membrana basal, uma doença de origem autoimune, e as doenças podocitárias, as doenças de podócito mesmo, que é a glomerulosclerose segmentar focal e lesões mínimas. Glomerulosclerose segmentar focal também nos referimos muito a ela como GES. E secundário nós temos diabetes, lúpus, HIV, vírus C, vírus B, entre outros. A membranose é uma doença que acontece muito do idoso. Então, o seu pico de acometimento está após os 50 anos de idade, pode estar associado a tumores, principalmente tumores de trato gastrointestinal. E a segunda causa de síndrome nefrótica primária. Né? O mecanismo, como eu falei, é imune e você não tem um consumo importante de complemento sistêmico. Então, você não vai ver uma queda significativa da fração C3 ou C4. A evolução, você pode ter casos que remitam espontaneamente, mas você pode também ter casos que evoluam para uma maior gravidade e a necessidade de diálise. E o diagnóstico, por enquanto ainda, o padrão ouro é a biópsia renal. Nesse caso específico, a membranosa tem esse anticorpo, que é o anti-PLAR2, que tem sido descrito como o alvo para diagnóstico da membranose. Então, em alguns protocolos, você pode até fazer o diagnóstico sem precisar da biópsia, mas isso ainda não é uma rotina nossa aqui no Brasil. A glomerulosclerose segmentar focal é a causa mais comum na faixa etária média, né, do adulto. Então, entre os 20 e 40 anos, você pode ter causas secundárias por uso de heroína, HIV, alguns medicamentos. E ela também tem hipertensão arterial, apesar de não ser tão importante, mas geralmente os pacientes são hipertensos e pode até ter uma hematura microscópica em 30% dos casos. O exame sorológico complementar tudo normal, né? Então, você não tem nada que sugira essa etiologia e o diagnóstico é só através da biópsia mesmo. Né? E a doença de evolução muito ruim, porque a remissão espontânea é rara e a maioria, né, cerca de metade dos pacientes, podem evoluir para a doença renal crônica terminal. A lesão mínima é um espectro mais light das podocitopatias, né, principalmente a doença da infância. Então você percebe aí que a membranose é do adulto, do idoso, a GES é do adulto e a lesão mínima é da criança. É uma doença que é mais rara em adulto, mas pode acontecer até no idoso. E o que caracteriza ela é que a biópsia renal, na ótica, é normal. A imunofluorescência é normal. Então essa é a grande característica histológica. As alterações só são vistas na microscopia eletrônica. Em geral, o tratamento tem uma boa resposta em crianças, 90%, em adulto também, 70%, pouco inferior, mas 70%. E esses pacientes raramente evoluem para doença renal crônica terminal. Você tem muita recidiva, né? Você reduz o remédio, volta a ter, você precisa manter corticóide por mais tempo. E das causas secundárias, nós temos aí, como eu já falei, o LUV, mas podemos ter amiloidose, mieloma múltiplo também. E vou falar um pouquinho aqui da nefropatia diabética, porque a diabetes é uma doença extremamente prevalente no nosso meio.
Então, 30% da população adulta tem diabetes, com a obesidade, sobrepeso, a tendência é que isso vai aumentar. E quando você pega a população diabética, principalmente diabetes tipo 2, 20 a 30% tem nefropatia diabética. E diabetes tipo 1, 50%. O quadro clínico é muito variável, você tem desde a microalbuminúria até o paciente que está entrando em diálise ou foi para diálise. E a principal causa de doença renal crônica nos Estados Unidos, aqui ainda é a hipertensão, mas lá já é o diabetes. E outra coisa importante é que a albuminúria ela marca a progressão da doença. Então, os pacientes que estão na fase de macroalbuminúria, eles têm uma chance maior de progredir para a doença renal crônica terminal. E também tem associação com outras manifestações do diabetes, né? Principalmente microvascular, como retinopatia e neuropatia diabética. A patologia é multifatorial, então você tem desde hipertensão e hiperfiltração, até o aumento do estresse oxidativo e alterações metabólicas, como os produtos avançados da glicosilação. A alteração clássica descrita são os nódulos de Kimmel-Wills, e o diagnóstico é a história clínica. Muitas vezes você nem precisa fazer biópsia, porque a história clínica, né, o paciente já é diabético, com manifestações de microcirculação e macrocirculação, eles acabam tendo um diagnóstico óbvio da nefropatia diabética. Nos casos de suspeita, ou que você não tem dados suficientes para a nefropatia diabética, a biópsia renal está indicada. Né? E o exame mostra proteinúria, né? Uma microscópica pode acontecer, e a grande característica é que a ultrassom renal, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem alteração. O tratamento visa principalmente o controle do diabetes e da pressão arterial. O uso do IECOBRA é uma peça importante para evitar principalmente a progressão da proteinúria. Quanto mais cedo tratar e mais intensivo for o tratamento, melhor o resultado. E todo paciente diabético deve realizar exame de urina para triar a nefropatia. O lúpus, a doença das 1000 caras, eu gosto muito desse slide, porque exemplifica bem o lúpus, né? Não tem cara feliz no lúpus, tá? O lúpus é sempre uma doença grave, ou, no melhor das hipóteses, menos grave. Então, até 50% dos pacientes têm nefropatia lúpica, geralmente associada com outras manifestações, como articulares, cutâneas, ou hematológica. E a síndrome nefrótica ou nefrítica está presente numa parcela razoável dos pacientes. E eles podem evoluir com quadros graves, rápidos, progressivos, que podem levar o paciente à perda da função renal. A queda do complemento é observada, principalmente da via clássica, e a evolução depende muito da agressividade da doença e do tipo histológico. Então, quanto mais agressivo o tipo histológico, pior o prognóstico. Então, resumo, como avaliar os nossos pacientes, né? Então, sexo e idade, porque isso determina o tipo de glomerulopatia, a presença de comorbidades, né? A presença de diabetes, de hepatite, HIV, né? Infecções concomitantes. Avaliar bem com uma avaliação de doença renal, procurar sinais e sintomas de outras doenças sistêmicas, né? De doenças sistêmicas que podem afetar outros órgãos. E o comprometimento, né? Avaliar o comprometimento, triar com EAS, o comprometimento da função e a extensão da proteinúria, e tentar estabelecer se é uma causa secundária. Né? Então, para isso, a gente vai precisar dosar sorologia viral, vamos precisar fazer avaliação de diabetes, às vezes investigar mieloma, amiloidose. E a biópsia renal constitui padrão ouro, principalmente para o diagnóstico das glomerulopatias. Era isso. Para finalizar, né, biópsia renal, ela está indicada principalmente para avaliar o diagnóstico, mas também o prognóstico. Define o tratamento, como eu já falei, pode ser percutâneo, baixa taxa de complicação, e toda síndrome nefrótica deve ser biopsiada no adulto. Na criança, não. Na criança, como a maioria é lesão mínima, você primeiro opta pelo tratamento, se não responder, você faz a biópsia. Na hematura, se tiver sinais de mau prognóstico, que é a proteinúria elevada e perda de função renal. Na proteinúria não nefrótica também, se você tiver um nível acima de 1 grama, também é indicado. E, às vezes, eu quero avaliar a extensão, o acometimento renal de doenças sistêmicas. Então, muitas vezes, você indica no paciente lúpico ou no paciente que tem uma amiloidose, às vezes, para avaliar o grau de doença renal. Era isso que tinha para falar para vocês. Aguardo vocês na nossa videoconferência
mais tarde. Obrigado.